Bom dia, turminha! Hoje nós iremos continuar estudando sobre sílaba tônica e acentuação. Abram o livro em português, volume 2, página 18. Turma, primeiro vamos recapitular as principais informações aprendidas ontem. Turma, a sílaba tônica é a sílaba que pronunciamos com mais intensidade. É a sílaba mais forte de uma palavra. As sílabas tônicas podem aparecer na última sílaba, podem aparecer na penúltima sílaba e podem aparecer na antepenúltima sílaba. Turma, e quando a sílaba tônica aparece na última sílaba de uma palavra, esta palavra é classificada como oxítonas. E quando a sílaba tônica aparece na penúltima sílaba de uma palavra, esta palavra é classificada como paroxítonas. Muito bem. E quando a sílaba tônica aparece na antepenúltima sílaba de uma palavra, esta palavra é classificada como proparoxítonas. Muito bem, turminha. Agora nós iremos falar um pouco sobre acentuação. Nessa aula, vocês irão conhecer dois tipos de acento. O acento circunflexo e o acento agudo. Certinho? Lembrando que os acentos só podem ser utilizados em cima das vogais e nunca, jamais das consoantes. Ok, turma? Vamos conhecer agora o acento agudo. Turma, o acento agudo, ele é usado para indicar a sílaba tônica. Ele é usado para mostrar a sílaba mais intensa de uma palavra. O acento agudo também mostra a forma com que a vogal deve ser pronunciada. Ou seja, o acento agudo, ele é usado nas vogais para indicar que essa vogal tem uma pronúncia aberta, que a pronúncia desta vogal deve ser aberta, deve ser para fora. Vejam os exemplos. Na palavra café, o acento agudo indica que a última sílaba é a sílaba tônica, que é a mais intensa, e mostra também que a pronúncia dessa sílaba deve ser aberta. Café, café. Turma, a pronúncia dessa sílaba deve ser aberta, com o som aberto, com o som para fora. Café.
café, café. Na palavra sofá, o acento agudo indica que a última sílaba é a sílaba tônica, que é a mais intensa, e mostra também que a pronúncia dessa sílaba deve ser aberta, com o som aberto. Sofá, sofá, sofá. A sílaba tônica deve ser pronunciada com o som aberto para fora. Sofá. Certinho? E na palavra parabéns, observem que o acento agudo indica que a última sílaba é a sílaba tônica, que é a mais intensa, e mostra também que a pronúncia dessa sílaba tônica deve ser aberta, com o som aberto, o som para fora. Parabéns, parabéns. A pronúncia dessa sílaba tônica deve ser aberta, com o som para fora. Parabéns. Turma, vamos conhecer agora o acento circunflexo, certo? Ele é usado para indicar a sílaba tônica, ele é usado para marcar, mostrar a sílaba mais intensa de uma palavra. E o acento circunflexo também mostra a forma com qual a vogal deve ser pronunciada. Ou seja, o acento circunflexo, ele é usado nas vogais para indicar que a pronúncia dessa vogal deve ser fechada, com o som fechado, o som para dentro. Vejam os exemplos. Na palavra convênio, na palavra convênio, o acento circunflexo indica que a penúltima sílaba é a sílaba tônica, é a sílaba mais intensa, e mostra também que a pronúncia desta sílaba deve ser fechada, com o som para dentro. Convênio, convênio, mostra que a sílaba tônica deve ser pronunciada com o som fechado, com o som para dentro. Convênio. Na palavra câmara, o acento circunflexo indica que a antepenúltima sílaba é a sílaba tônica, é a mais intensa, e mostra também que a pronúncia dessa sílaba deve ser fechada. Câmara, câmara. A pronúncia da sílaba tônica deve ser fechada, com o sonzinho para dentro. Câmara. Certo, turma? Turma, e um bom exemplo para vocês verificar a diferença entre o acento agudo e o acento circunflexo é observando a pronúncia das palavras vovô e vovó. Observem a palavra vovô. O acento circunflexo
presente nesta palavra faz com que o som da vogal seja emitido de forma fechada. Vou, com o som fechado, o som para dentro. Vou. Já na palavra vovó, o acento agudo presente nesta palavra mostra que a pronúncia desta sílaba tônica deve ser aberta. Vó. Com o som aberto, o som para fora. Vó. Certo, turma? Turma, como eu expliquei ontem, nem todas as sílabas tônicas possuem acento, certo? E para sabermos quais as palavras que receberão acento gráfico, é preciso conhecer algumas regrinhas que são chamadas de regras de acentuação. Agora, iremos conhecer as regras de acentuação das palavras oxítonas e depois das proparoxítonas. E as regras das paroxítonas serão mostradas nos capítulos seguintes, por serem um pouco mais complexas. Turma, são acentuadas todas as palavras oxítonas que são terminadas em a, ou as, ou es, ou os, em ou ens. Certinho? São acentuadas todas as palavras oxítonas que são terminadas em a, ou as, ou es, ou os, em ou ens. Certinho? Vejamos os exemplos. Na palavra sofá, ela é oxítona, pois a última sílaba é tônica. Sofá. A sílaba fá é a mais intensa, é a que demora mais a ser pronunciada. E essa sílaba, ela pode ser acentuada? Pode, sim. Pois, segundo a regra, toda palavra oxítona terminada na letrinha A deve ser acentuada. E a palavra crochê é oxítona, pois a última sílaba é tônica. Crochê. A sílaba che é a mais intensa, é a que demorou aí mais a ser pronunciada. E essa sílaba pode ser acentuada? Pode, pois segundo a regra, toda palavra oxítona terminada na letrinha E deve ser acentuada. E a palavra também é oxítona, pois a última sílaba é tônica. Também. A sílaba bem é a mais intensa, a que demora mais a ser pronunciada. E essa sílaba pode ser acentuada? Sim, pois segundo a regra, toda palavra oxítona terminada nas letrinhas em devem ser acentuadas. Então, memorizem essa regra. Memorizem essa regra das oxítonas. São acentuadas todas as palavras oxítonas que são terminadas em a, ou as, ou es,
o ou os, em ou ens. Certinho, turma? Turma, a regrinha das proparoxítonas é bem fácil. Porque todas as palavras proparoxítonas são acentuadas. Todas as palavras proparoxítonas são acentuadas. A palavra trágico é proparoxítona. Por quê? Porque a antepenúltima sílaba é tônica. Trágico. A sílaba tra é a mais intensa. É a que demora mais a ser pronunciada. E essa sílaba pode ser acentuada? Sim. Por quê? Porque, segundo a regra, toda palavra proparoxítona devem ser acentuadas. Na palavra patético é proparoxítona, pois a antepenúltima sílaba é tônica. Patético. A sílaba té é a mais intensa, é a que demora mais a ser pronunciada. E essa sílaba pode ser acentuada? Sim, pois segundo a regra, toda palavra proparoxítona deve ser acentuada. E a palavra árvore é proparoxítona, pois a antepenúltima sílaba é tônica. Árvore. A sílaba ar é a mais intensa, é a que demora mais a ser pronunciada. E essa sílaba pode ser acentuada? Sim, pois segundo a regra, toda palavra proparoxítona deve ser acentuada. Turma, agora vocês irão responder as atividades. Coloquem na página 18. Vocês irão responder da quarta questão até a página 20. A tia não vai ler de uma por uma, justamente para vocês conseguirem interpretar as questões e saber o que elas estão pedindo. Mas qualquer dúvida, nós iremos solucionar na correção da próxima aula. Certinho, turma? Beijinhos, beijinhos e até a próxima aula.